E aí pessoal, tudo bem? Olha aí, mais uma questão pedida da internet. Eu vou resumir porque o enunciado é um pouco grande. O que a gente tem aqui? A gente tem um vagão de trem. Esse vagão de trem está acelerado com uma aceleração A. E aí, devido a essa aceleração, tem dois corpos dentro do vagão, né? Então, devido a essa aceleração, o primeiro corpo ele parece estar sendo puxado para a esquerda por uma força, né? Mas mais adiante eu já vou mostrar para vocês que essa força não existe, tá? E o outro corpo maior, de massa mzão, que vale 28 vezes a massa do pequenininho, está parado, né? Ele dá também para a gente que a aceleração é 3 vezes g sobre 4. Então a primeira coisa que ele pede para a gente é determinar o ângulo θ que o fio faz com a vertical. Então eu já desenhei a situação aqui, o corpo de massa m e o ângulo θ com a tensão aí do fio sendo demonstrada por esse vetor. O que a gente está observando aqui? Né? Primeiro de tudo, né, que eu quero discutir com vocês. O sistema inteiro está acelerado, né? O vagão inteiro está acelerado. Então não existe nenhuma força puxando o corpo para a esquerda. Mesmo ele estando inclinado, como aparece na figura, essa força aqui não existe, tá? O que a gente está observando é o movimento do corpo devido aí a ele estar num sistema que está acelerado, tá bom? Então essa força não existe. As únicas duas forças que atuam no corpo são a tração e o peso. Então, estando isso claro, então agora a gente pode decompor a força de tração no eixo x e no eixo y e escrever as equações para o eixo x e para o eixo y. Vamos começar com o eixo x, que é mais fácil. Então olha aí, se eu decompor a força de tração no eixo x, então eu vou ter T seno θ. E agora vamos ao eixo y. Se eu decompor a força de tração no eixo y, o que eu vou perceber? Eu vou ter T cosseno θ, né? Decompondo T no eixo y, menos o peso que aponta para baixo, né? Então por isso ele é negativo. Então aqui estão as equações do eixo x e do eixo y. Então maravilha. Vamos começar pelo eixo x e vamos calcular a tração. Então a força no eixo x vai ser massa vezes a aceleração no eixo x, que é igual a T seno θ, não mudei nada no lado direito. E agora eu vou colocar o T em evidência, passando então o seno para lá dividindo. Maravilha? Então achamos aqui uma equação para calcular a tração. Então agora a gente vai proceder para o eixo y. Olha aí, força no eixo y é massa vezes a aceleração, mas a gente sabe que essa bolinha aqui está parada, ela não está subindo nem descendo, ela está paradinha, né? Então a aceleração no eixo y vale 0. Então com isso eu vou ficar com 0 igual a T cosseno θ menos P. Então se eu passar o P para o outro lado, então eu vou ter P igual a T cosseno θ. Maravilha. Então agora a gente pode substituir o peso por massa vezes gravidade e a tração por aquele valor que a gente achou no eixo x, que é massa vezes a aceleração sobre seno de θ. Então eu substituí aqui a tração por massa vezes a aceleração seno de θ e substituí o peso por m vezes g. Então com isso eu tenho uma equação para calcular o θ, né? Então vamos fazer isso agora. Primeiro de tudo, né, eu posso cancelar a massa do lado esquerdo com a massa do lado direito. Então feito isso, eu vou chegar nessa equação aqui em cima, né? Vou chegar nessa equação. Agora eu posso passar a aceleração para o outro lado dividindo. Então chego nessa equação. Agora eu posso inverter o seno e o cosseno, jogar o seno para cima e o cosseno para baixo. Se eu fizer isso, eu preciso inverter também o lado esquerdo. E aí eu vou chegar nessa equação aqui embaixo. Então daí beleza, todo mundo sabe que seno de θ sobre cosseno de θ vale tangente de θ. E o exercício diz para a gente que a aceleração então vale 3/4 da gravidade. Então substituindo aqui a aceleração por 3/4 da gravidade e cancelando o g com g, então eu tenho que a tangente de θ vale 3/4. Então se a tangente de θ vale 3/4, então isso quer dizer que o ângulo vale arco tangente de 3/4 e aí a gente tem o gabarito. Vamos agora à segunda parte do problema. Ele pede para a gente calcular a intensidade da força de atrito estático que age sobre o bloco em função da massa e da gravidade. Bom, agora a gente está olhando para o blocão M, né? Então esse aqui é o blocão M. Vamos olhar as forças que estão atuando sobre ele.
Então, sobre ele, no eixo Y tem a tração, né, dessa corda que está puxando ele para cima. Tem a força normal, ele está em contato com o chão. Tem a força peso, que vale m vezes g. E tem também a força de atrito, né? Por que a força de atrito é para frente? Pensa comigo, se o corpo está caminhando para frente, né, o corpo inteiro, né, o vagão está caminhando para frente, a tendência desse bloco é escorregar para trás, concordam? Quer dizer, se essa aceleração aqui fosse muito grande, ele não ia escorregar para frente, concorda? Ele ia escorregar para trás. Então a tendência de movimento dele é para trás. Então lembre-se que a força de atrito sempre se opõe ao movimento, né? Então se a tendência dele é ir para trás, o corpo é ir para trás, com a aceleração, então a força de atrito vai ser oposta a essa tendência. Então, entendido isso, a gente percebe então que no eixo X, a única força que está atuando é a força de atrito, né? Então, a força no eixo X é igual à força de atrito estático. Então, a força no eixo X é massa vezes a aceleração. E aí ele pede para calcular a força de atrito estático. Então, se eu substituir a massa pelo valor que ele me deu, 28 vezes m, e a aceleração pelo valor que ele me deu, então eu vou encontrar 21 vezes mg, que é a resposta do item B. Agora vamos ao item C. Ele pede então para a gente calcular o coeficiente de atrito estático que o blocão M apresenta, né? Então, para isso, eu vou escrever as equações no eixo Y. Então, força no Y vai ser tração, né? Então, aqui eu tenho a tração positiva, eu tenho a normal, ponta para cima, né? Positiva, e eu tenho mg, mzão g, negativa, ponta para baixo, né? Esse blocão, ele está subindo ou descendo? Não, né? Ele não está subindo nem descendo, então a força no eixo Y é zero. Então, daí, se eu passar todo mundo para o lado esquerdo, né, e depois inverter a equação, eu vou chegar na equação de baixo, né? Basta eu deixar o n sozinho e aí eu vou chegar na equação de baixo. Então, lembrando que eu cheguei no resultado que μ vezes a normal é igual a 21 vezes mg, se eu achar a normal aqui, eu resolvo o problema, né? Se eu conseguir calcular a normal, eu resolvo o problema. Então, para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, né? μ vezes a normal é igual a 21 vezes mg. Vamos passar a normal para o outro lado dividindo, né? Então, passa essa normal para o outro lado dividindo. E vamos tentar calcular o valor dessa normal. Bom, a normal ela vai ser mg menos t, né? É isso que está escrito aqui. A normal é mg vezes t. Mas mg, mzão é 28mzinho. E a tração, eu posso buscar lá daquele exercício, lá do começo do exercício, né? A tração é massa vezes aceleração sobre seno de θ. Então eu posso tentar calcular a tração usando massa vezes aceleração sobre seno de θ. Então a aceleração eu tenho, e o seno de θ eu vou precisar recuperar esse valor. Da onde eu vou tirar esse valor? Eu vou tirar aqui do ângulo, né? O ângulo é arco tangente de 3/4, então com isso eu consigo descobrir, usando uma calculadora, né? Não tem jeito, eu vou precisar usar uma calculadora, eu posso determinar que esse ângulo vale 36,869. Então guarda essa informação e vamos resolver lá o item C. Então aqui no item C a gente tem massa vezes aceleração sobre seno de θ. Então se você pegar o seno daquele ângulo que eu acabei de falar, então você vai encontrar como valor 0,6. Então eu tenho massa vezes 3 sobre 4 sobre 0,6. E aí eu prefiro trabalhar em forma de fração, né? Eu prefiro trabalhar em forma de fração. Isso aqui é a mesma coisa que 30 sobre 24 mg, que é a mesma coisa que 15 sobre 12 mg. Então eu descobri o valor da tração, eu posso substituir aqui em cima, né? O valor da tração, eu vou ficar com 28 mg menos 15 sobre 12 mg. Tá, eu prefiro trabalhar em fração, mas é claro que você poderia ter substituído em decimal aqui e encontrado o valor correto, né? Cancelando aqui todos os termos mg, então agora é só resolver essa operação, né? 21 sobre 28 menos 15 sobre 12. Então vamos resolver aqui embaixo primeiro, 12 vezes 28 menos 15, vai ficar 321 sobre 12, então eu vou ficar com 21 sobre 321 sobre 12, então mantenho o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, então realizando 21 vezes 12 sobre 321 eu acho 0,785, que é a resposta final. Esse exercício ele é bem longo, pessoal, ele é bem longo mesmo, tem muitos passos, muitas considerações a serem feitas, tá?
Não é um exercício trivial de se resolver, mas também não é nada de outro mundo, se você tiver, claro, né, aí a possibilidade de usar uma calculadora, de sentar e tentar resolver ele algumas vezes que você consegue com um pouco de prática. Beleza, pessoal? Desculpa aí o vídeo longo, mas essa aí merecia uma solução um pouquinho mais esmiuçada. Um abraço, pessoal.